Vamos falar hoje do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. O primeiro item é como os espíritos podem penetrar nossos pensamentos. Essa é uma questão que intriga muita gente, saber como é que eles conseguem acessar o nosso mental e interferir no nosso processo, no nosso andamento de vida. Então, a questão 456, os espíritos veem tudo o que fazemos? Eles podem ver porque vos rodeiam incessantemente. Cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. Cada espírito desencarnado, ele tem um lado dele que ele necessita da energia nossa. Então, ele vai estar ligado a esse aspecto da nossa energia que lhe alimenta. Outros aspectos nossos que os alimentam. Por isso nós temos que estar sempre muito preocupados com nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas posturas. Isso é de suma importância. Aí a 457, os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem o que gostarias de esconder de vós mesmo. Nem atos nem pensamentos lhe podem ser ocultados. Essa resposta é muito clara. Nós não conseguimos ocultar absolutamente nada do plano espiritual, positivo e do negativo. Dos nossos mentores, dos espíritos de luz e dos espíritos ainda em sofrimento, na erraticidade, que precisam das nossas energias mais ruins para se eles se alimentarem. Então ele sabe o que nós estamos pensando, por que estamos pensando. Então não tem como fugir disso. Ah, não, tem. Claro que tem como fugir disso. Basta que nossos pensamentos sejam sempre virtuosos. Estejamos pensando sempre em bondade, caridade, fraternidade, que os pensamentos de raiva, ódio, orgulho, essas coisas todas, estejam longe de nós. Eles também se afastam porque não tem alimento para eles. Então, nós temos que cuidar de nós a nível espiritual, a nível de pensamento, a nível de conduta, postura e por aí vai afora. Aí a pergunta 457 é assim: é mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva do que fazer isso a essa mesma pessoa após a morte? Claro, que eu falei antes. Dos vivos nós podemos esconder, falar mentiras, ou dizer inverdades, né? Falar mentira, dizer inverdades, esconder posturas, atitudes. Deles não. Não tem como fazer isso. Nós vamos estar sempre na berlinda com relação ao plano espiritual, seja de um lado ou seja do outro. Nós é que escolhemos isso. A 458 pergunta: o que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Depende do tipo de espírito que está ao seu redor. Se é um espírito de luz, ele vai estar feliz, satisfeito que tem alguém ali que ele fica tranquilo. O outro lado, eles vão ficar felizes na vida também, porque nós estamos dando a eles nutrientes, nutritivos, para que eles possam se alimentar disso e possam continuar vivendo de suas raivas, de seus ódios, de tudo isso, tudo de ruim. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos nossos, zombam da nossa impaciência. Os espíritos sérios lamentam nossos defeitos e se empenham em nos ajudar. Mas é preciso ter ouvidos de ouvir. Será que nós temos ouvidos de ouvir? Quantas vezes nossos mentores nos intuem de que não devemos dizer isso, fazer aquilo, que devemos ter calma, paciência, e nós nos irritamos ainda mais com tudo isso? Nós damos ouvidos aos que nos alimentam disso também, que quando eles nos alimentam, nós retribuímos com esse alimento para eles. Por isso nós temos que tomar cuidado.
Eles tudo sabem, tudo veem, riem, zombam de nós, brincam conosco, fazem chacota, nos deixam nervosos, irritados. E aí o que acontece? Nós estamos dando alimento, energia ruim, energia negativa para eles. Além de nos perturbarem, vão perturbar outras pessoas também com aquilo que nós estamos dando para eles. Então, eles penetram sim nosso pensamento, eles sabem tudo o que está acontecendo conosco. A 459, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Quando nós estamos irados, eles nos controlam, porque é o alimento deles, como eu falei no capítulo anterior, ou na lição anterior. Temos pensamentos próprios e outros que são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem, às vezes, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contrários uns aos outros. Pois bem, nesses pensamentos há sempre os vossos e os nossos. Isso vos coloca na incerteza, por quê? Então tende duas ideias que se combatem. Como distinguir os pensamentos próprios daqueles que são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz falando. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro momento. Além de tudo, não há para vós um grande interesse nessa distinção. E muitas vezes é útil não sabê-lo. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o faz voluntariamente. Se tomar o mau caminho, há nisso apenas maior responsabilidade. Ora, é dado a nós, e nós aprendemos com nossos irmãos espirituais, uma coisa bem simples, muito simples. Perguntem sempre, façam sempre essa pergunta. Um espírito de luz me induziria, me conduziria, passaria isso para mim? Feito esse exame, nós vamos saber que quem está passando para nós não é um espírito de luz. Então nós temos que tomar cuidado. Façam sempre esse questionamento. É um irmão de luz que está me passando isso? Tem nexo, tem lógica dentro do que eles ensinam? Tem. Vou por esse caminho. Não, não tem. Opa, eu tenho que parar e pensar. Porque algum irmão está querendo que eu faça algo que vá servir de alimento de energia negativa para eles. A 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram suas ideias de sua natureza íntima. Algumas ideias vêm do seu próprio espírito, mas frequentemente são sugeridas por outros espíritos que julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando nós encontram em si, apelam à inspiração. Fazem assim uma evocação sem o suspeitar. Aí vem um comentário de Kardec. Se nos fosse útil distinguir claramente nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos, Deus ou o plano espiritual nos teria dado o meio de fazer, como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é porque convém que assim seja. Aí nós vamos ter que parar e repensar muito friamente. Por que é um pensamento vago? Por que isso está acontecendo comigo? Porque de repente nós não temos firmeza em nossos pensamentos e em nossas convicções. Quando temos o pensamento firme nos ensinamentos do Cristo, temos as nossas convicções em cima disso, dificilmente vamos ter pensamentos vagos. Nós vamos saber por onde caminhar. Nós vamos saber como nos distinguir, ou como distinguir esses aspectos, como eu fiz na questão anterior, como eu orientei na questão anterior. Disse a respeito do pensamento que o primeiro impulso é sempre bom, e isso é exato? Não, porque ele pode ser bom, pode ser ruim, de acordo com a natureza do espírito encarnado que o recebe. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações.
Vocês vão perceber que sempre nós vamos ter que estar questionando se esses pensamentos são de que origem. Eles estão dentro dos ensinamentos do Cristo ou não? Se não estão, tem alguma coisa errada. Então vocês percebem que sempre nós vamos estar envoltos em questionamentos. Quem é que está transferindo esse pensamento para mim? Como é que eu sou a nível de pensamentos? Eu sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa calma, tranquila, serena, que penso antes de agir, antes de tomar qualquer decisão, ou tomo decisões por impulso? Muitas vezes a vida nos pede que tenhamos ações rápidas, mas elas devem ser sempre em cima de uma lógica. Bom e ruim, certo e errado. Nós temos que tomar cuidado sempre com as decisões que tomamos, com aquilo que falamos. Às vezes uma atitude rápida e impensada pode nos levar a cometer um engano terrível. Podemos machucar pessoas e nos machucar. Por isso temos que agir sempre com muita calma, sempre com muita parcimônia, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Não nos deixarmos envolver por pensamentos, palavras, gestos, ações, atitudes de encarnados ou desencarnados. Nós temos que seguir sempre pelo caminho que achamos correto, adequado, justo. Como distinguir se um pensamento ele vem de um bom ou de um mau espírito? Aquilo que eu falei, nós temos que estudar sempre. Temos que aprender que um espírito de luz jamais vai nos dar um caminho errado. Quem vai nos dar esse caminho errado? Um espírito que vive ainda na escuridão, que ainda está desprovido de uso adequado dos ensinamentos. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos conduzem ao no mal? Para nos fazer sofrer como eles, para usarem a energia negativa que nós vamos gerar. Que natureza de sofrimento querem impor aos outros? Os mesmos que sentem. Se eu estou sofrendo, se eu sofri, por que você não pode sofrer igual? É aí que vem o nosso poder de inteligência, de parar e pensar. Por que eu tenho que sofrer com isso? Por que eu tenho que pensar dessa forma? Qual o objetivo? Se eu aprendi diferente. Por isso que a continuidade dos estudos dentro da decodificação de Kardec, dentro do Espiritismo, ela é fundamental. Porque nós vamos aprendendo a distinguir o bem do mal, o bom do mau espírito, tanto desencarnado como encarnado. Nós começamos a ter discernimento e buscar sempre o que é melhor para a nossa evolução moral e para a nossa evolução espiritual. Nada além disso, nada mais que isso. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Por que será que ele faz isso? É para saber, fundamentalmente, o quanto nós acreditamos nos ensinamentos do Cristo. O quanto e qual o tamanho da nossa fé com relação às coisas boas, reais, na nossa vida material, vida de encarnado. Lembrando sempre que as coisas materiais vão ficar por aqui. Quem vai, hora que nós desencarnarmos, fica somente o espírito e o perispírito. O restante fica aqui, nós não levamos nada conosco. Então é preciso aprender a parar, pensar, raciocinar. Eu preciso mesmo disso? Não. O que isso vai me trazer? Putz, vai me trazer uma dor de cabeça terrível. Então eu não preciso disso. Então o plano espiritual coloca situações à nossa frente, ao nosso caminho, para ver se nós estamos realmente entendendo o que nós estamos lendo, o que nós estamos estudando, o que nós estamos aprendendo. Se eu estou sabendo usar o discernimento do bem e do mal.
Ora, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para quê? Para que nós possamos caminhar do lado bom ou do lado ruim. Nós decidimos o caminho da nossa vida. E eles vão nos cutucando para que a gente tropece, que a gente se machuque, para aprender que eu tenho que estar observando por onde eu estou andando, aonde eu estou pisando. Com quem eu ando, com quem eu estou trocando ideias, quem está ao meu lado, material e espiritual. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês e que tomemos muito cuidado com a forma de agir, pensar, falar e enxergar o mundo. Tenham todos um bom dia, muita paz e harmonia para vocês.